Me permitam lembrar um assunto que, no meu entendimento, é muito importante para todos nós, que se encontra registrado em Malaquias, capítulo 3, verso 13 em diante. Malaquias é Mateus para trás Malaquias. Pronto, ficou fácil, tá bom? A palavra de Deus diz assim, a partir do verso 13 de Malaquias, capítulo 3. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, portanto, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim. Tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Verso 17 diz assim, do capítulo 3, eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque eis que vem dias, vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo, nada. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e sereis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Louvado e bendito seja o nome dele pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça dele sobre nós. Pai bendito, obrigado. Revelação do Senhor, que traz esclarecimento tanto para o nosso dia a dia, não só naquela época, mas nos dias de hoje. Nos ajuda, ilumina-nos, para que, do mesmo jeito que isso serviu de grande fundamento para viverem aqueles dias, que também o sejam a cada um de nós. É a nossa oração e clamor em nome de Jesus. Amém. Muito bem, lembrando aos irmãos, existe uma diferença. Na verdade, a parte da injustiça, todos aqueles que professam o nome do Senhor, porque o Senhor conhece os que lhe pertencem. Uma das grandes dificuldades para eu e você vivermos uma vida piedosa é saber se estamos sendo notados. Quando a gente ia namorar antes de casar, você lembra que você dava uma piscadinha, barará, né, dava uma olhadinha, né, saía uma palavra lá, e aí fulano, e de repente a fulano te ignorava. Você falava, quer saber do negócio? Nossa, eu estou aqui fazendo mais esforço aqui para chamar a atenção, não serve para nada, ninguém está me vendo nada, larga a mão para lá. A sensação de não ser visto é um dos fundamentos para o abandono de determinada postura em relação a determinada pessoa. Então, diante de Deus, já que é um casamento, é a mesma coisa. Deus olha para nós e diz o texto que Ele nos atraía com laços de amor, e a gente fica feliz e alegre e começa a andar diante dele,
Todavia, vai andando, e a gente vai vendo que nesse casamento eu achei que eu teria mais benesses, mais benefícios, e vou vendo que as dificuldades elas se agigantam. E algumas delas se encontram nesse texto, onde Deus resgata coisas que eles estavam esquecendo. Existe uma diferença. Eu só gostaria de lembrar algumas delas para cada um de nós. Na verdade, Deus começa, a partir do verso 13, a apontar os argumentos que para ele machucava, para Deus. Para Deus, ele diz assim, né, sendo acusado por aquelas pessoas, onde no verso 13, Deus falando ao seu povo, as vossas palavras foram duras para mim. Uma coisa é você ser acusado por um injusto, uma coisa é você ser acusado por alguém incorreto. Todavia, no histórico de Deus, havia uma demonstração de que ele era justo. Ele já havia dado N demonstrações anteriores a essas, de que ele pleiteava a causa dos justos e ele mesmo era o fundamento da justiça. Eles sabiam disso. Medir o amor de Deus pelos bens materiais, a gente sabe que também é um erro, embora estejam inclusos, mas não é só isso. Porque existe uma aliança feita. Já pensou se a nossa relação de marido e mulher for única e exclusivamente de acordo com a nossa conta bancária? Diminuir a conta bancária, o amor diminui. Aumenta a conta bancária, o amor aumenta. Nós estamos enrolando, porque às vezes a conta bancária diminui demais, fica negativa, o amor está negativo. Não há uma relação direta entre o nosso amor e o nosso bolso. Às vezes é tão indireta assim que tem gente que quer casar sem dinheiro. Não dá não, trabalho, tá? O pessoal que está trabalhando aí, quer casar, trabalha, paga a conta de água e luz, porque ninguém vive de amor, ninguém vive só assim, mas também a gente sabe que nas andanças nossas por aí, a gente não deve colocar o nosso coração na instabilidade das riquezas, porque Deus pode tirá-las de nós de diversas maneiras, como, por exemplo, colocando uma doença. Pronto, tudo aquilo que você ganhou vai para o goela abaixo. Eu acho que nenhum de nós vai ganhar dinheiro mais ou menos como o Michael Schumacher, por exemplo, né? E o dinheiro dele está, não sei não. Eu acho que nenhum de nós vai ganhar dinheiro como Michael Jackson, né? E o dinheiro também dele, não sei não. Acho que nenhum de nós vai ganhar dinheiro como Elvis Presley, mas acho que também, e assim por diante, a gente tem muito menos. Então, bicho, baixa a bola. Nossa, mesmo que fosse nessa quantidade, não dá para medir a relação. Jesus Cristo mesmo disse: vocês deveriam se alegrar porque o nome de vocês está rolado nos céus. Cuidado, porque tem outras coisas além de dinheiro na história. Embora, para quem vai casar, dinheiro é importante, então paga a conta primeiro. Beleza? Ok. Só para ninguém dizer que eu estou dizendo o contrário, né? Então, a acusação partia, infelizmente, desconsiderando que Deus era justo, desconsiderando que o amor de Deus para o seu povo, vice-versa, não se baseia exclusivamente pelos bens materiais, e pior ainda, partindo de pessoas descompromissadas com Deus. Quer dizer, se parte de Moisés, é uma coisa, mas se parte de quem tenta matar Moisés, não, você está de brincadeira aí. Não, a moralidade dos caras é tão ruim que as ofertas eram irregulares, o ensino era irregular, o relacionamento conjugal era irregular, a preparação pessoal para a vinda de Cristo era irregular, as ofertas financeiras eram absolutamente irregulares. Tudo era irregular na vida daquelas pessoas. Então, bicho, se falar assim com Deus, está de brincadeira. Nem vocês não têm uma vida regular para poder conversar de regular para regular. Nós estamos falando de irregular para regular. Então, a resposta de Deus tem tudo a ver com aquilo que Ele fará no último dia. A gente vai ver isso com detalhes, são bem simples. Então, Deus espera que seu povo possa cultuá-lo na expectativa de seu retorno, na expectativa de que a maldade à nossa volta termine, de que as injustiças em um momento terão fim, de que as atitudes obscuras, malandragens e as intenções escamoteadas de boas intenções, diante de Deus elas estão absolutamente reveladas e um dia tudo isso vai ficar claro. Fora da igreja e também dentro da igreja. Então, nesse sentido, ele diz lá, né, vocês estão me acusando, e no verso 14 diz o que é que eles diziam sobre Deus. É inútil servir a Deus, que proveito tem de ser crente, de guardar os preceitos, de andar de luto diante de Deus, se o que acontece a seguir é verdadeiro, diziam eles.
mas não era verdadeiro. Isso era a percepção deles sobre a realidade. Diziam eles sobre a realidade. Assim, nós, verso 15, tá? Nós reputamos por felizes os soberbos. Caraca, eu estou numa vida piedosa, todo crente aqui, e estou tomando taca de tudo que é lado, os caras soberbos, empinados, parecendo um pavão inflado lá, e eles são felizes. O que adianta eu continuar sendo assim, a galera passando em cima de mim, eles que são felizes, e eu não estou vendo felicidade em mim? Parece que estou vendo uma atualização do Salmo 73. Também, diz o texto, além de supostamente os soberbos serem felizes, eles também cometem impiedade e prosperam. Não é quem deveria cometer impiedade não prosperar? Aliás, diz as pessoas, o pior argumento que eu já ouvi, aqui se faz. Né? Que coisa mentirosa, irmão. Para com isso. Isso não é verdade. Um dia vai pagar. Alguns começam a pagar aqui, mas essas coisas não acontecem. Por essa percepção equivocada de aqui se faz, aqui se paga, aí você olha à sua volta, a galera está fazendo e não está pagando, você fala, bicho, eu vou entrar nessa, mano, vamos embora que vamos ganhar, ninguém está fazendo nada, eu vou ganhar junto com eles lá, porque se não acontece com eles, também não vai acontecer comigo. Esse negócio de servir a Deus e guardar os preceitos e andar de luto. Uma pessoa de luto é uma pessoa marcada. Uma pessoa de luto é uma pessoa entristecida. Uma pessoa de luto, não sei se você já teve a oportunidade dada por Deus de perder um ente querido, um ente próximo. A pancada é grande na alma da gente. Fica uma marca indelével dentro de nós. É inesquecível. E ele está dizendo... Os camaradas diziam assim, nós estamos vivendo de luto diante das injustiças que a gente vê à nossa volta, há uma marca impressa dentro de nós, não acontece nada com os caras, bicho, vamos embora, larga a mão que nós estamos gastando nosso tempo à toa. E Deus diz, essas palavras foram duras, porque o resumo dessas palavras diante de Deus é, inútil é servir a Deus. Talvez seja esse um dos argumentos que passa na sua alma de vez em quando. Servir a Deus para quê? Aliás, diga-se de passagem, abre aspas. Esse é o grande assunto do livro de Jó, que não tem nada a ver com provação e tem tudo a ver com fé. A grande pergunta do livro de Jó pode alguém servir a Deus sem ter nada em troca? Pode alguém servir a Deus só pelo fato de Deus ser quem Ele é, Deus? Aí o acusador, seja lá quem for, diz assim, imagina, mas tira lá de Jó, lá o cara na primeira ele vai negar. E Deus diz, pode tirar que ele vai negar na sua cara. E Deus vai tirando todos os benefícios que ele havia dado. E o acusador fica de cara, porque Jó, aliás, não só acusador, mas todas as pessoas que estavam em volta dele também concluíram a mesma coisa. É inútil servir a Deus. Perdi meus filhos, proteção não tem nenhuma. O guarda que vigia, o guarda de Israel, que não dorme, o Senhor dos Exércitos, é tudo bobagem. Meus morreram. Cadê o vigia lá? Estava dormindo? Cadê os meus bens? Que Deus abençoa aqueles que têm uma aliança com Ele. Perdi tudo tendo uma aliança com Ele. Que vantagem tem em continuar servindo a Deus? Mas ainda tem a saúde. Deus tirou a saúde. Mas pera lá, para que, afinal de contas, que eu estou servindo a Deus? Se família não tenho mais, ficou só ele e sua esposa, né? Família, uma boa parte dela. Se bens não tenho mais, e se relacionamento familiar, relacionamento financeiro e a própria saúde, relacionamento individual, quase tudo havia sido tirado. Então, tem alguma vantagem de servir a Deus? Os seus amigos e a sua mulher e o acusador, todos eles imaginavam que ninguém poderia ser capaz de servir a Deus sem ter nada em troca. Aliás, essa é uma das razões porque tem muita gente que não é ofertante, dizimista, seja lá o que for. Porque investir na Bolsa Celestial traz dinheiro. Não, então para quê? Faz o que quiser, ué. Tem alguma vantagem? Esse aqui é um argumento que só muda as variáveis, só muda a equação X. Mas a pergunta é sempre a mesma. Qual é a utilidade de servir a Deus? Porque tem gente que não serve a Deus porque a sua relação com Ele é uma relação utilitária. Se eu não tiver nada em troca,
não tem vantagem nenhuma, não há por que eu servir a Deus. É isso que eles estavam falando, e é por isso que Deus diz, isso é duro para mim. Vocês deviam me conhecer que as coisas não são do jeito que estão dizendo. Por quê? Primeiro, Deus, fica tranquilo que eu vou resumir aqui, resume, tá bom? Primeiro, porque existe uma postura dos homens diante do sofrimento, diz o verso 16, quando ele diz assim, falavam uns aos outros, os que temiam. Diante dessa argumentação de pessoas que diziam que era inútil servir a Deus, a gente não tem o conteúdo da conversa, mas muito provavelmente, já que nós estamos falando de profecia e na linguagem do Antigo Testamento é muito claro os contrastes, se estes camaradas estão dizendo que servir a Deus é inútil por essas razões, os que temem a Deus estão dizendo que servir a Deus é útil independentemente dessas razões. Então, o que é admirável é que eles se lembram de Deus, os que temiam ao Senhor conversavam entre si. Existe conversa entre nós. Conversas que podem estimular ou conversas que podem desestimular. Tem conversas que são necessárias de existirem e tem conversas que sequer deviam ter iniciado entre nós, porque são verdadeiras lástimas de conversa. Então, os que temiam conversavam, obviamente, estimulando, dizendo, não é bem assim, não, bicho, vamos lá, servir a Deus é útil, servir a Deus tem vantagem, não é desse jeito que vocês estão dizendo. Então, existem duas percepções sobre a realidade, e Deus percebe a postura diante dos que temem a Deus perante o sofrimento. Qual é sua postura diante do sofrimento? Deus está atento a isso. Incentivando, confortando, mas também a postura de Deus diante do sofrimento. Diz o verso 16 que não só eles se lembram de Deus, mas que eles também eram lembrados por Deus. Diz o verso 16, é bonito esse verso aqui, onde os que temiam conversavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Eita, coisa boa, hein? Eita, Deus é mineiro, Deus gosta de uma boa conversa, de uma prosa, pão de queijo também, mas outras coisas mais ainda. Deus gosta de sentar, e você não se engane, nas nossas conversas, não é só no culto, tem alguém que está junto delas, e alguém é o próprio Deus, atentando, prestando atenção. Não é só o acusador dizendo, olha lá, você não vê Jó fazendo assim? Não é só em Zacarias, será que o camarada troca o turbante dele? Não é só os acusadores que prestam atenção em nós. Deus está atento a nós. Eita, hein? Eu queria ter esse poder lá, de ser uma abelha, de ser uma mosca, para estar no meio das conversas. Não tenho, não quero ter, não sei, nem quero saber, e nem tenho raiva de quem sabe. Né? Deus sabe de todas as coisas, porque nas conversas, na vida da igreja, Deus está no meio delas, observando as nossas reações diante do sofrimento, para saber se nós expressamos a utilidade de servi-lo. Para saber se a nossa relação com Ele é utilitária. Para saber aquilo que diz lá, Deuteronômio, capítulo 8, eu humilhei vocês, eu testei vocês, para saber se no fim das contas vocês obedeceriam ou não os mandamentos de Deus. Deus testou o seu povo durante 40 anos, e em cada teste Deus estava observando. Vai lá, obedece aí para ver. Porque nós, às vezes, não temos a percepção da nossa obediência ou não, mas Deus também está presente para observar as nossas reações. Eita, que coisa maravilhosa. Vai, Deus. Anda no meio da sua igreja. Por isso que ele diz lá em Apocalipse, e Deus anda no meio da sua igreja. Ele tem. Aquele que diz em Apocalipse que tem os olhos de fogo, ele anda no meio da sua igreja. Aquele que em Apocalipse diz que ele tem os pés
polidos de bronze, mas na estalta de Daniel, que é estátua eu sei, mas na estalta, para você não esquecer, na estalta de Daniel, é maravilhoso de cima, mas embaixo tem os pés de barro. E toda estalta ela vai cair, porque os pés são de barro. E diz o texto ali que os pés de barro era o casamento inadequado, porque um puxava para um lado e outro puxava para o outro, e eles não se deixavam misturar. Essa era a sua fraqueza. Mas Deus, que tem os olhos de fogo, não tem os pés de barro, ele tem os pés polidos. Olha que coisa maravilhosa. Então ele não tem defeito, ele não tem dificuldade. A estátua dele é bonita de cima e embaixo. Não é só Salomão, não é só Adonias, não é só aqueles camaradas que a beleza se comentava entre eles, mas nós estudamos aqui aqueles que eram os modelos do Antigo Testamento, pelo menos em beleza, não eram modelos interiores, mas Deus é o modelo de cima a baixo. Ele pode ser feio por fora, porque não havia beleza que atraísse os olhares sobre Jesus Cristo, mas os reis queriam ouvir a sua voz, porque tudo aquilo que saía de sua boca era belo. Ele está no meio, observando, atentando e ouvindo. E aí eu até pergunto, ei Deus, o que você está ouvindo? Ele não fala para mim, não. Ah, tá bom, mas ele resolve. Como? Eu não sei do jeito dele, mas que ele resolve, resolve. Só do fato de saber que Deus está presente, e eu não estou, e nenhum de nós está em todo lugar, porque Deus não deu esse poder para nós, é a tarefa exclusiva dele. Deus é a grande testemunha que vai estar no julgamento a nosso favor ou contra nós. Por uma simples razão. A gente vai blá, 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 e Deus vai dizer, eu vi. Lá, e Deus diz, eu estava lá. Você vê filmagens dos camaradas pisando na bola, e eles dizem lá, veja bem, não era eu, e os caras tentam, mesmo com a filmagem, negar. E Deus está dizendo, você vai me chamar de mentiroso? Eu vi o que vocês fizeram no verão passado. Isso. E aí ele diz que tem um memorial escrito diante dele. Pode ser um memorial escrito diante de Malaquias, mas pode também ser escrito um memorial diante de Deus. Deus não precisa ser lembrado, mas são metáforas usadas onde nós atribuímos os sentimentos humanos a Deus, onde existe um memorial diante dele para os que temem ao Senhor e se lembram do seu nome. Um memorial para que Deus não esqueça do nome de cada um deles. Eles são lembrados por Deus. Diz o texto de Apocalipse, capítulo 14, verso 13, que aqueles que descansam no Senhor, entre outras coisas, das 8 razões, pelo menos, para alguém morrer, uma delas é para aqueles que estão cansados e as suas obras os acompanham, porque Deus era testemunha daquilo que nós fizemos e daquilo que nós não fizemos. Isso é coisa maravilhosa, não precisa de testemunha, Deus é testemunha. E aí eu vou dizer diante de Deus, eu fiz, e Deus vai dizer, tem certeza? Não, veja bem, eu acho que eu fiz. Olha lá, fala de novo, vou te dar outra oportunidade. Não, na verdade eu não fiz. Nas conversas, no meio do seu povo, Deus sempre está. Louvado seja o nome de Deus. Deus sempre está no meio do seu povo. Deus não se esquece do seu povo. Existe uma diferença, irmãos. Mesmo que os ímpios floresçam igual tiririca. Mesmo que haja muita gente que desonre o nome de Deus, e isso é um desserviço ao povo de Deus, que você olha e fala assim, caraca, mano, os caras estão prosperando e tá a felicidade está do lado de lá, bora! E Deus está dizendo, não vá não, porque eu estou vendo. Não só isso, diz o texto que, verso 17, olha que coisa maravilhosa. Eles serão para mim, o seu povo, particular tesouro. Tesouro que custa caro, que custa dinheiro, que tem valor. Tudo aquilo que tem valor, nós faz o quê? Nós guarda. Teve um camarada que ganhou lá no Mato Grosso, da família herdou, né, bens lá, terrenos. E aí, aqueles terrenos antigos, aquelas casas lá antigas, vamos trocar, nem tinha cimento direito, reboco. E aí foi quebrar a parede, destruir tudo lá para poder fazer uma nova construção. E numa daquelas paredes tinha uma pepita de ouro. Eita, eu não ganho terreno desse assim. E aí, por que o cara fez? Porque não tinha banco. Então, o que fazia? Quando tinha muito dinheiro, escondia, era um tesouro particular, isso é meu. A gente pode emprestar coisas
Mas quando tem coisas de valor, a gente diz, isso é meu. A senha do banco, a não ser que ela esteja negativa e você queira dar uma ajuda, a senha é minha, é meu. Isso aqui eu não dou para ninguém, não. É meu, conquistei com muito suor. Exatamente. Você protege, você paga seguro, né, Robson? Depois paga o café aí. Você paga seguro lá, para quem você quiser. Você compra. Para quê? Para guardar as coisas que são um particular tesouro para você. Deus diz que seu povo é, para ele, um particular tesouro. Por essa razão é que não é inútil servir a Deus, porque nós temos valor para Deus, e ele guarda com carinho aqueles que são seus, na medida em que o Antigo Testamento diz que ele guarda como a menina dos seus olhos. Constante, imediata, sempre, Deus está olhando para o seu povo. Irmão, Deus está olhando para as nossas conversas, mas Deus está olhando para nós. Nós somos ou semos importantes, isso. Nós somos importantes para Deus, a gente é um tesouro. Então, diferentemente do que eles pensam, é inútil guardar, porque, afinal de contas, nós estamos passando despercebidos. Nós podemos passar despercebido para muita gente, mas a Bíblia diz que as estrelas, Deus conhece cada uma delas e chama todas elas pelo seu nome, sem se esquecer de nenhuma delas. Deus não é eu, irmão, ainda bem, né? Eu me esqueço de metade da galera, a galera vem, aí eu me esqueço do nome, caso um com o outro com fulano, me ajuda aí, fala o nome, eu falo pela metade. Ah, mas também me ajuda, né, irmão? Vem mais frequente aí, que aí eu posso gravar o nome, senão fica difícil, né, velho? Aí o cara vem, não vem, vem lá. Aí hoje sem máscara, beleza. Quando vinha com máscara, é impossível, mano. Só com crachá para poder saber quem que é quem. Então, mas Deus não é assim. Deus olha lá do fundo, uma estrela lá longe, e diz assim, Gerardo. Não adianta a gente tentar passar na boiada que não vai acontecer. Geraldo, Deus chama cada um de nós pelo nome. E Ele vai chamando e escolhendo os discípulos pelo nome. Isso espantou e diz, eu conheci alguém que é o Messias, porque Ele me conhece, me chama pelo nome. E Deus conhece cada um de nós. Pelo nome, somos para Ele um particular tesouro. No verso 17, ainda diz que, além disso, de estar no meio das nossas conversas, de nós sermos lembrados por Deus, de nós sermos um particular tesouro, diz ainda o Senhor dos Exércitos, poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. E lá no finalzinho, quando ele vai mandar Elias, naquele terrível dia do Senhor, para que eu não venha e fira a terra com maldição, porque ele vem para ferir a terra, não tenha dúvida nenhuma, mas graças a Deus, Deus olha e sabe aqueles que lhe pertencem, aqueles que são seus, e por conta dessa sabedoria, porque ele nos guarda como um particular tesouro, diz o texto que ele irá nos poupar. Que coisa maravilhosa! Os juízes podem não nos poupar, as palavras podem não nos poupar e nos levar até a morte, como levou Jesus Cristo e um monte de gente. Mas o Senhor dos Exércitos, o grande juiz, ele há de poupar. Então, tem vantagem em servir a Deus? Ixi, ele apontou algumas delas. Somos lembrados, somos poupados, somos recompensados e somos acompanhados quando Deus está no meio de nós. Então, nesse sentido, nós devemos ter uma postura diante do sofrimento, diferentemente da galera dizendo que é inútil, e conversarmos entre nós dizendo que é útil. Lembrando que a postura de Deus diante do sofrimento é bem diferente do que aqueles caras estavam dizendo. Por fim, Deus também tem uma postura dos homens, porque diz o verso 1 do capítulo 4, ele fala que tem uma diferença, e ele diz assim, eis que vem o dia onde todos os soberbos, se você comparar com o capítulo 3, no verso 14, inútil é servir a Deus, porque no verso 15, nós reputamos os soberbos felizes. E ele diz, no capítulo 4, verso 1, pois eles, os soberbos e os que cometem perversidades, serão destruídos. Como restolho, como palha. Pega um foguinho lá e faz tipo um churrasco lá que você precisa de palha seca, acende, meu amigo, não vai sobrar um. E diz o texto, o dia vem, não lhes deixará nem raiz, nem vai secar tudo. Então, haverá um dia em que Deus, porque nos conhece durante essa caminhada,
Isso se manifestará de maneira plena naquele dia, onde Deus ferirá a terra com maldição. Mas, não só isso, essa lembrança de Deus, né? O que ele espera quando ele diz de todos esses benefícios? Ele diz assim a partir do verso 2. Olha que curioso. A partir do verso 2, ele mostra que nós que tememos o nome de Deus, o sol nascerá como a justiça. A ideia de o sol nascer como a justiça é porque parece que o mundo anda em trevas, obscuro, e aquela manhã, sabe de manhãzinha quando você acorda, 5 horas da manhã, de vez em quando tenta acordar aí, 5 horas da manhã você levanta, sai aqueles primeiros raios de sol, e aí a escuridão vai embora, você tira até foto daqueles dias maravilhosos. Vai haver um dia onde isso vai brilhar de maneira plena, e nós, por conta disso, seremos como bezerros soltos na estrebaria. Você já viu um bezerro solto? Ele fica muito preso. Eita, velho, dá até dó. Aí quando você solta, ele não tem nem perna para pular. Porque é pesado demais, o bicho fica doidinho pulando para lá e para cá, porque ele desfruta de uma alegria e de uma liberdade que nunca anteriormente lhe havia dado. Nós hoje, num certo sentido, estamos sofrendo, mas haverá um dia em que Deus diz: vinde e entrai no reino preparado antes da fundação do mundo, benditos de meu Pai, preparado para vocês. E aí, meu amigo, entra naquele reino com a vela acesa, o reino passou, ele fechou a porta, e aí é só alegria, nadar com jacaré, na frente da Trindade, isso. Ele diz: e aí, Geraldo? Isso é uma alegria só, até lá. Eu digo, velho, eu quero minha casa lá, pelo menos quando eu abrir a porta na frente da Trindade, lá na frente do rio da água da vida, minha chácarazinha lá, e eu vou dizer para a Trindade: opa, ele vai dizer: opa. Aí você pula no jacaré, o jacaré olha e não faz nada. Você pula no leão, o leão quietinho, mas beleza. Aqui agora eu estou em paz. Quer dizer, na verdade, a gente deve se preparar para desfrutar, e não desfrutar para depois pagar. O mundo diz: desfrute agora e pague depois. Deus diz: se prepare agora e usufrua depois. Não só seremos como bezerros soltos na estrebaria, mas a galera não fala, mas diz o verso 3. Eu não sei o que é isso, mas vai acontecer. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas. Galera que passou em cima da sua cabeça, vai passar sentindo a sola do seu sapato. Isso. Pode ser uma metáfora, pode ser literal, sei lá como é que isso vai acontecer, mas uma demonstração de uma completa inversão. Aqueles que abusavam não têm mais força. Aqueles que acusavam falsamente não têm mais condições. Aqueles que, por um par de sandálias, pagavam uma causa contra você, eles não têm mais como fazer isso. São absolutamente inertes na sua intenção de praticar a maldade em relação aos filhos de Deus. Então Deus está dizendo: olhe para esse dia, onde as inversões estarão claras, porque Deus faz diferença. O que é que Deus quer de nós? Então, baseado nisso tudo, no verso 4 ele diz: lembrem-se da lei de Moisés. Eu estava compartilhando, já estou encerrando, estava compartilhando com os homens, que em julho de 1944, dia D, na Normandia, os historiadores falam que ali iniciou-se o fim da Segunda Guerra Mundial. Beleza. Só que depois de alguns dias daquele dia D, tem uma cidade, que eu sei lá como é que é o nome, que é alemão, e aquela cidade lá foi uma das batalhas mais sangrentas que nós temos registrado na história. Mas não havia já, a guerra estava em declínio? Não esqueça, a nossa batalha já está ganha, mas nós temos muita coisa para lutar ainda. Até lá, lembrai-vos da lei de Moisés. Diz o texto de Deuteronômio, depois você pode ir lá do capítulo 4, que quando os povos ímpios virem o povo de Deus praticando os mandamentos que Deus havia dado no Monte Horebe para o seu povo, os povos diriam do povo de Israel: que nação inteligente e sábia, que nação é essa que tem deuses tão chegados e que tem mandamentos tão justos. Até os ímpios concordam que o que Deus pede de nós é justo. Até os ímpios concordam que onde Deus anda em relação a nós é bem perto. E eles se impressionam. Qual é a nação que tem isso?
Ninguém. Só nós que vamos participar dessa proximidade que nós temos com Deus à luz de Jesus Cristo. Então, o que é que eu gostaria que nós nos lembrássemos? Aquilo que diz no verso 18 do capítulo 3. Então vereis outra vez, porque Deus já havia manifestado isso e haverá de manifestar no último dia, que existe diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Hoje parece que os soberbos são felizes. Cuidado, porque um dia essa felicidade vai acabar. Se é que são felizes, um dia isso aí vai acabar. Parece que eles crescem bastante, mas um dia Deus vai queimar até a raiz, não vai sobrar nada, e vão passar lambendo a sola da bota do seu calçado. Se isso é uma metáfora ou não, é demonstrando que lá, essa diferença vai ficar claro entre quem serve e quem não serve. Então, o que é que Deus espera de nós? Serviço. O que Deus espera de nós? Trabalho. Isso. O que Deus espera de nós? Siga a lei de Moisés nas coisas que ainda estão valendo. Isso. Por quê? Porque elas são o nosso grande trunfo. Elas que demonstram que um dia Deus haveria de mandar alguém, semelhantemente a Moisés, a ele ouvireis, diz o texto do Antigo Testamento. Nós devemos ouvir a Jesus, o irmão que é irmão de Moisés, mas que é maior do que Moisés. Vamos orar? Pedir que Deus manifeste graça sobre graça, pedir aos irmãos do conselho que venham à frente, nos ajude na distribuição dos elementos da ceia. Tem 3. Robinho, pode nos ajudar aqui, Robinho, na distribuição da ceia, por favor? Isso. Vamos orar para que, se por um acaso, por alguma razão, existe no seu coração, é útil ou é inútil servir a Deus, que esse texto seja uma boa lembrança de que não é inútil, mas é útil nós servirmos ao Senhor. A despeito ainda das coisas que existem à nossa volta, é útil, irmãos. Vale a pena. Deus, mais interessado, Deus sabe a diferença que existe entre quem serve e quem não serve, entre quem foi justificado e quem não foi justificado.